de hoje, amém. Ó, o Facebook já tá ligado, Instagram também, o YouTube também, amém. A paz do Senhor Jesus pro pessoal do Facebook, do YouTube, do Instagram, amém. Para quem vai ouvir depois pelo áudio. A paz do Senhor Jesus, Dona Maria, chegou na hora certa, vamos começar agora. Amém. Hoje a gente vai falar sobre o casamento de Sansão, né? Antes de falar sobre o casamento de Sansão, eu queria falar uma coisa, gente. É um puxãozinho de orelha que eu vou falar, porque às vezes muitas pessoas falam comigo, né? Muitas pessoas falam, mas fala de Jesus, né? Fala de Jesus. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Paulo diz que toda a escritura é válida para ensinamento, sabe? Toda a escritura é útil. Então, não despreze a palavra de Deus, porque o Antigo Testamento também é a palavra de Deus. O Antigo Testamento também é o aconselhamento de Deus, também é o direcionamento de Deus, entende? Existem pessoas que hoje querem rasgar o Antigo Testamento e só ficar no Novo. Gente, não é assim que funciona. A gente é cristão e a gente tem que entender isso, sabe? A Bíblia, ela não conta histórias pra gente fúteis. Ela não conta histórias pra gente que não tenham importância, histórias pra gente que não devam ser consideradas. Toda história que está na Bíblia é útil. Até aquela história absurda que deu tudo errado, que nada deu certo, aquilo é útil pra gente. Por quê? Porque o intuito da Bíblia é nos mostrar o erro dos outros também, para que a gente não venha cometer os mesmos erros, para que a gente não venha cair nas mesmas consequências. Então a gente estuda o erro daquela pessoa e vê o que aconteceu na vida dela por causa daquele erro, a gente fala, não, eu não quero isso pra minha vida. Eu não quero passar pelo que essa pessoa passou, então eu vou fazer diferente. Então esse é o intuito, gente, da Bíblia, sabe? Parem de desprezar a palavra de Deus, sabe? Eu vejo muita gente falando isso. Vocês não estão me desprezando porque eu tô aqui ensinando o Antigo Testamento. Vocês estão desprezando a Deus, porque eu não tô falando aqui de mim. Eu tô falando de Deus aqui. Eu tô falando da palavra de Deus. As coisas que eu digo não são coisas que saíram da minha cabeça. São coisas que estão escritas na Bíblia por meio de inspiração divina, entendeu? Então, quando você despreza o Antigo Testamento, você tá desprezando a Deus e não a mim, e não quem tá pregando, tá? Então é muito importante a gente entender isso, gente, porque existem pessoas hoje, né, que não têm esse discernimento. As pessoas não compreenderam, sabe? Não entende a real mensagem, né? Tudo tem uma utilidade, gente. O Antigo Testamento, ele não é uma coisa para se apagar. O Antigo Testamento é sombra da verdade revelada em Cristo. Se ele é sombra da verdade revelada em Cristo, é porque há uma mensagem ali. Há uma mensagem oculta, mas há uma mensagem. Hoje, pelo Espírito Santo de Deus, tendo discernimento da revelação dada em Cristo, eu sei qual é a mensagem que estava oculta no Antigo Testamento. E hoje eu posso ensinar o Antigo Testamento levando em consideração essa mensagem que antes era oculta, mas hoje já não é mais. E a gente tem que entender isso, sabe? Isso é ignorância, isso é crente ignorante, é crente que não entendeu. Porque a palavra inteira deve ser ouvida, gente. A palavra de Deus diz que a única forma de ser aumentada a nossa fé é através da palavra de Deus, é através do conhecimento da palavra de Deus. E a palavra de Deus é quem? É Deus, é o poder de Deus, é a manifestação de tudo que Deus já fez, sabe? Se eu não conhecer, se eu não souber o que Deus fez com Sara, como que eu vou aumentar minha fé, sabe? Se eu não souber o que Deus fez pela Sunamita ali com Eliseu, como que eu vou aumentar minha fé? Se eu não souber como Deus usou Sansão, como que eu vou aumentar minha fé? Sendo que Sansão não merecia, porque é essa a questão. A gente vai ver que no último momento da vida de Sansão, Sansão não merecia a misericórdia. Se fosse eu, no lugar de Deus, eu não tinha perdoado Sansão. Sansão desprezou a Deus em todo instante da vida dele. E no último minuto, quando ele estava sendo humilhado, cego, sendo humilhado pelos filisteus, ele lembrou de Deus e Deus perdoou esse homem. Sabe? Então é importante pra gente. Gente, eu tô até um pouco exaltada, mas eu creio em nome de Jesus que é a ira do Espírito Santo. Amém. Porque eu fico abismada quando as pessoas falam esse tipo, que o Antigo Testamento não tem que ser falado, o Antigo Testamento não tem que ser pregado. Gente, a Bíblia não foi rasgada, o Antigo Testamento tá lá, é para ser lido, é para ser ouvido, é para ser escutado, é para ser entendido, é para ser revelado, né? A mensagem do Antigo Testamento já foi revelada em Cristo, e hoje nós
sabemos o que ele queria dizer, mas a gente tem... Então, eu queria falar sobre isso, porque me mandaram uma mensagem e me incomodou muito essa mensagem, porque eu não estou falando de mim. E essa pessoa não está desprezando a mim, essa pessoa está desprezando a Deus, porque eu estou aqui ensinando sobre Deus, não é sobre mim, não é sobre a minha palavra, não é sobre o que eu ouvi, mas é sobre o que Deus falou, né? Então, quando a pessoa fala para eu parar de falar sobre isso e falar sobre Jesus, a pessoa está querendo dizer o que Deus tem que falar, né? E isso também é a palavra de Deus, gente, né? É claro que a gente tem que pregar sobre a salvação, mas a palavra de Deus diz que a palavra inteira, a escritura inteira é útil para ensinamento. Então, tudo bem, eu não estou falando sobre a salvação agora, porque eu não estou falando de Cristo. Mas, gente, estudar sobre Sansão está sendo útil para ensinamento para a gente, estudar sobre os filhos de Eli. Ainda que eu não esteja falando sobre salvação, gente, mas é útil, porque não, foi o que eu já expliquei em uma aula. Às vezes as pessoas acham que basta crer para ser salvo. Não, não basta. Tiago diz, a fé sem obras é morta. Se a gente crer em nossa fé por meio de obras, a gente está crendo igual Satanás. Satanás e os demônios também creem. Satanás também acredita em Deus. Satanás acredita. Satanás acredita tanto que ele já sabe que perdeu e ele está com pressa. Então, Satanás acredita em Deus também. E qual vai ser a minha diferença para Satanás se eu só crer? Né? Então, não é só crer. A gente não bastou crer, não bastou renascer em Cristo, né? Tem que ter uma mudança de mente, tem que ter uma mudança de atitude, tem que ter o Espírito Santo, que é ele que testemunha que eu sou filha. Senão, não vou ser salva, né? E as pessoas têm que entender isso, né? As pessoas não entendem, né? Então, infelizmente, a gente chegou a um ponto, infelizmente, que hoje precisa evangelizar os crentes. Os crentes não sabem o que eles falam. Os crentes não sabem a Bíblia. Essa é a verdade. Sabe? São crentes julgadores. São crentes que só apontam. São crentes condenadores de almas. São crentes que, ao invés de ganhar almas para Cristo, eles afastam. Né? Hoje, infelizmente, são crentes assim. Então, a gente precisa, infelizmente, hoje, evangelizar para crente também, né? Crente precisa aprender o evangelho, porque a impressão que dá é que alguns crentes só conhecem o Novo Testamento, só conheceram Jesus e só conheceram o Deus de amor. Mas Deus também é justiça. Deus também é justiça. Onde a gente aprende a justiça de Deus? No Antigo Testamento, gente, não é no Novo. O Antigo Testamento fala sobre a justiça de Deus. No Antigo Testamento a gente vê qual é a penalidade e que Deus não é um Deus bonzinho que passa a mão na nossa cabeça. Onde que a gente vê isso? No Antigo Testamento. Porque no Novo Testamento, se eu ler só o Novo Testamento, eu vou achar que Deus é bom. Deus passa a mão na minha cabeça, Deus ama o pecador, né? Não, quem vai queimar lá no lago de fogo e enxofre com Satanás, a besta e o profeta é o pecador, não é o pecado. Né? E as pessoas não têm essa consciência. Então, infelizmente, chegou um momento da história da igreja que é preciso evangelizar os crentes, porque os crentes não sabem o que eles estão fazendo ali, né? É crente atacando crente, é crente julgando outro crente. Infelizmente, Fábio, é verdade, infelizmente tá difícil, né? Então, gente, eu tinha que falar isso hoje, porque eu fiquei indignada com essa pessoa, não é a primeira vez, sabe, que eu ouço isso. Então, gente, não importa, sabe? É igual no dia também que eu falei sobre os 12 espias, né? Até me xingou, deu até xingamentos sérios, graves. E essa pessoa até falou, tanta coisa acontecendo, a gente precisa falar de salvação, essa menina vem falar sobre os 12 espias. Gente, toda a escritura é útil, os 12 espias ensinam o que pra gente? Pela falta de fé daqueles 10, aquele povo, isso ensina muito pra gente. Sabe? Não são palavras vazias, não são histórias fúteis, não são contos de fada, são histórias que nos trazem um ensinamento, são conteúdos que nos trazem ensinamento. A história de Samuel nos traz ensinamento, a história de Sansão nos traz ensinamento, né? E a gente precisa ter essa consciência como crente, gente. Um crente que fala o que ele me falou, como que ele vai convencer uma outra pessoa a ler a Bíblia, se nem ele gosta? Porque essa pessoa não gosta de ler a Bíblia. Para ter me falado isso, para eu parar de pregar o Antigo Testamento, não falar sobre o casamento de Sansão, é que nem ele gosta de ler a Bíblia. Se nem ele
gosta de ler a Bíblia, como que ele vai pregar para alguém? Então a gente tem que ter prazer, gente, em ler a palavra de Deus. Prazer na revelação dada por Deus. O Antigo Testamento também é a palavra de Deus, também é Deus revelado, né? É claro que não foi revelado como no Novo Testamento, era uma mensagem ali oculta, mas havia uma mensagem, né? Então, amém. Gente, que a gente tenha essa consciência, que a gente saia pequeno, que somente o Novo Testamento é que é a mensagem, gente. Não, a mensagem do Antigo Testamento é a mesma do Novo Testamento. Mas no Antigo Testamento era uma mensagem oculta, no Novo Testamento é uma mensagem revelada. Mas a mensagem é a mesma, só que em toda a Bíblia há ensinamento. Se você pegar o livro de Provérbios, você vai pegar ensinamentos. Eclesiastes, você vai ensinamentos. Você pegar Salmos, tem ensinamentos ali, gente. Não é só falar sobre Cristo. É claro que a gente tem que falar sobre salvação, sobre Cristo. Mas foi o que eu disse, se eu apenas falar sobre Cristo e a pessoa crer, só crer, não vai diferenciar ela de Satanás. Porque Satanás também crê. Né? Os demônios também creem. Então, mais do que só crer. Amém, Igor. Amém. Então, gente, depois dessa chamada aí, amém. Eu creio que tenha falado com alguém. Em nome de Jesus, Deus tenha aberto os olhos de alguém, porque vocês não estão me criticando, não estão reclamando de mim, é da palavra de Deus. Quem faz isso despreza a palavra de Deus. Não despreza quem está pregando, né? Questão. No versículo 1, então, deixa eu fazer a oração e a gente começa o estudo de hoje. Amém, tá bom? Amém. Meu Deus, obrigada, Senhor, obrigada pela tua presença, pela tua santa palavra, meu Deus, obrigada por essa oportunidade de estarmos aqui diante de ti, para ouvirmos mais de ti, meu Deus, para ouvirmos os teus ensinamentos, meu Deus, amém. Fala conosco, Pai, fala conosco, que nós queremos ouvir a tua voz. Nós queremos mais de ti, meu Deus, nós temos sede de ti, nós queremos mergulhar na tua presença, nós queremos mergulhar em ti, Pai, amém. Meu Deus, tira de nós, tira das nossas vidas tudo aquilo que não vem de ti, tudo aquilo que nos afasta de ti, meu Deus, tira, Pai, em um nome de Jesus. Santo Espírito, nos inunda com a tua presença. Começa a nos limpar, tirando de nós tudo aquilo que não agrada a Deus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, amém. Meu Deus, que o Senhor, meu Deus, perdoe as nossas iniquidades, as nossas transgressões, os nossos pecados, meu Deus, porque nós sabemos que nós não somos merecedores, nós somos falhos. Mudar, nós estamos aqui diante da tua presença, ouvindo a tua palavra, porque nós queremos mudar e reconhecemos isso, meu Deus. Mas somente tu pode mudar, somente tu santifica, meu Deus, e a tua palavra diz isso. E estamos aqui, meu Deus, disponíveis a ti, disponíveis à tua mudança, Senhor, amém, Pai, amém. Meu Deus, que o Senhor venha, Pai, que o Senhor venha e se revele, Pai, de uma forma inconfundível, que não venhamos, meu Deus, a ter confusão, que não venhamos a ter dúvidas, porque o Senhor é um Deus, Pai, que não é um Deus de dúvidas, o Senhor não é um Deus de confusão, o Senhor não é um Deus de guerra, mas o Senhor é um Deus de paz. Então, que o Senhor venha sobre nós e nos use de uma forma poderosa, amém. Meu Deus, que o Senhor, Pai, derrame a sua graça e a sua misericórdia sobre nós, porque o Senhor disse que o Senhor é um Deus bondoso, que o Senhor é um Deus misericordioso, que o Senhor é um Deus que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. O Senhor disse que os seus planos, e nós cremos em ti, Pai, nós cremos nisso, ainda que nada esteja dando certo, a tua palavra diz que o justo viverá pela fé, e é assim que nós vivemos, Pai, pela fé, porque nós sabemos que o Senhor não é homem para mentir, Pai. Então, meu Deus, Senhor, que o Senhor derrame sobre nós a sua misericórdia, a sua graça e que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus Cristo, Pai. A tua palavra diz que tudo aquilo que pedirmos em nome de Jesus Cristo nos será dado para honrar o Pai por meio do nome do Filho. E é assim que nós cremos, Senhor. A tua palavra também diz que o Senhor nossos corações e conhece tudo aquilo que precisamos, que o Senhor sabe tudo aquilo que nós necessitamos antes mesmo de nós abrirmos a boca e pedirmos, Pai. A tua palavra diz que o Senhor conhece até os nossos gemidos. A tua palavra diz que o Senhor consegue desvendar as palavras, diz que o Senhor sabe exatamente tudo aquilo que nós necessitamos, ainda que não saibamos nos expressar em palavras. Então, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor sonde cada um dos nossos corações e nos conceda, Pai, segundo a tua graça
e a tua misericórdia nos conceda, Pai, tudo aquilo que nós necessitamos, tudo aquilo que nós precisamos e todos os sonhos dos nossos corações em o nome de Jesus, Senhor, para a honra e glória do teu nome, meu Deus. Senhor, que a sua glória, meu Deus, brilhe através das nossas vidas, através de nós, assim como foi com Moisés, que resplandeçamos o seu brilho, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, amém. Que o Senhor nos livre de todo o mal, que o Senhor nos livre de toda a artimanha de Satanás, que o Senhor derrame sobre nós discernimento, conhecimento, sabedoria, para que não venhamos a cair nas mentiras dele, Pai. Que venhamos a discernir, que não venhamos a ser seduzidos pela voz de Satanás. Amém, Senhor. Que os seus anjos acampem ao nosso redor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então agora, gente, a gente vai falar sobre Juízes 14. Então, a gente lembra, né? A gente tá estudando junto ali a história e de Samuel. Nossa, acho que o Facebook tá travando. A gente está estudando junto a história de Samuel e de Sansão, né? Então agora a gente vai voltar para Sansão, né? Enquanto Samuel tá ali crescendo no tabernáculo, no meio daqueles filhos de Eli, filhos de Belial, né? A gente é já um homem. E Sansão quer casar. Sansão virou homem, quer casar. Mas a gente vai começar a ver um pouquinho, gente, da personalidade de Sansão hoje. A gente vai ver que a personalidade de Sansão não era fácil, gente. Tinha tudo para esse homem ser grandemente usado por Deus. E ele foi, mas era para ter sido mais. Era para ele ter libertado o povo de Israel das mãos dos filisteus. Ele não vai libertar. Ele não vai libertar. Ele vai ser um juiz em Israel, mas ele não vai conseguir libertar. Por causa desses erros dele de personalidade. Infelizmente. E Sansão, né, ele tinha tudo para dar certo. O quanto que ele desprezava o chamado dele. Essa era a verdade, ele desprezava o chamado dele. Ele foi chamado para uma coisa. Ele foi chamado para libertar Israel da mão dos filisteus. Mas ele desprezava esse chamado dele. Gente, ele vai virar amigo dos filisteus. Ao invés dele ir lá, libertar Israel da mão dos opressores, ele vai se tornar aliado dos opressores. Então, infelizmente, é um caminhar que vai dar tudo errado, né? Dá tudo errado. A gente pensa, faltou sabedoria, ele tinha força, né? Deus deu muita força para Sansão, mas não deu sabedoria, né? Então, a gente pode pensar isso, mas, gente, é tão complicado, porque Deus deu tanta sabedoria para Salomão, e a gente vai ver que Salomão vai cair. O reino de Israel vai ser dividido por causa de Salomão. O pecado foi de Salomão. E o reino vai ser dividido entre Israel e Judá por causa de Salomão, o homem mais sábio que existiu. Então é complicado, né? Quando a gente tenta julgar alguém, né? Porque, gente, Salomão era o homem mais sábio do mundo. E ele caiu, né? Ele desagradou a Deus, ele se afastou de Deus, ele pecou. Então agora diz assim no versículo 1. Desceu Sansão a Tímina, vendo em Tímina uma das filhas dos filisteus. Subiu e declarou à mãe. E Sansão disse, eu vi uma mulher lá em Tímina, né? Uma filisteia lá, né? Uma mulher lá da Filístia. E eu quero ela. Eu quero ela para minha esposa, né? Gente, a gente lembra que Deus havia falado. Na aliança da lei está escrito isso, em Deuteronômio. Daqui a pouco eu vou falar onde está escrito. Em Deuteronômio está escrito isso, em Êxodo também. Em Deuteronômio também está escrito isso. Fazia parte da aliança da lei. A gente lembra o que é a aliança da lei, né? A aliança da lei era um conjunto de regras que eles deviam seguir. Se eles não seguissem, era pecado. Por isso que mais para frente, Paulo vai dizer que o pecado aumenta o pecado. As pessoas descumpriam a lei, então aumentou o pecado. Porque agora eu passei a saber o que é pecado. Tudo que eu descumprisse na lei era pecado. Então começou a aumentar o pecado. Então, a gente lembra que a lei não eram só os 10 mandamentos, mas os 10 mandamentos era a base de toda a lei. Era o centro, né? Todas as outras leis, elas
ramificavam, elas saíam dos 10 mandamentos. Mas os 10 mandamentos eram a base, mas não eram toda a lei. Qual que era o complemento da lei? A gente lembra, a mulher nos dias da menstruação, ela estava impura, o homem quando emitia sêmen, não podia comer carne de porco, não podia tocar em morto, né, em cadáver. Então era muito extensa a lei. Era muito ano de jubileu, né, o ano sabático, então tinha tudo isso na lei. E o que tinha na lei também? Havia uma disposição na lei de que eles jamais deveriam se casar com o povo que Deus havia mandado eles expulsarem. E é isso que Sansão vai fazer. Sansão vai casar. E a Filístia era um dos povos, os filisteus eram um dos povos que Deus mandou tirar de lá. E eles não tiraram, a gente já viu. E agora Sansão vai se casar com uma filisteia. E não podia. Pela lei, não era para ele casar, pela aliança da lei, né? Então, aqui diz isso. Ele, gente, parece que Sansão era amigo dos filisteus, sabe? Parece que assim, eu vejo Sansão como? Vou descrever como eu vejo Sansão. Eu vejo Sansão um homem bonito, grande, forte, charmoso, chamava atenção, né? Chegava e tinha presença. Então ele começou, gente, a subir para a cabeça isso, eu acredito, sabe? Então ele ia lá para a Filístia, gente, e ele tinha amigos na Filístia, a gente vai ver isso. Ele era amigo dos filisteus, ele ia lá, Deus levantou ele para ele livrar Israel das mãos dos filisteus, ele ia lá fazer amizade com os filisteus. Ele era ali entre o povo da Filístia, né? Então ele ia muito lá, o que parece. Era o rolê dele, o shopping dele era a Filístia. Ele ia muito para lá passear na Filístia. Gente, é isso que parece, sabe? Sabe aquela pessoa assim que, assim, a Filístia era famosa nesse momento, gente. Vamos parar para pensar agora na cabeça de Sansão. A Filístia era famosa neste momento. A Filístia oprimia Israel. Quem era mais forte? Israel, né? Considerando assim, historicamente falando. A Filístia dominava Israel, né? Então, o que Sansão faz? Sansão ia muito para a Filístia, virava amigo deles, ficava ali, era respeitado lá na Filístia, né? Então, era isso que aconteceu, gente. Sansão foi para Filístia, virou um amigo ali dos filisteus. Lá para Filístia, Sansão viu uma moça, uma filisteia, e ele se agradou por essa mulher. Então ele voltou para a casa dos pais dele e falou: pai, mãe, né? Nessa época, a gente lembra, né, de Abraão, de Isaac, né? Era muito comum os pais, né, fazerem os acordos ali para casar, principalmente se são nações diferentes, né? Então havia um acordo ali, né, para casamento, né? E pelo jeito Sansão era um homem bem respeitado, né? E também ali entre os filisteus, né, havia também uma certa notoriedade porque eles eram os dominadores, né? Então Sansão vai e pede para o pai e para a mãe falarem lá com o pai da casar com essa moça porque eles querem se casar, né? Nossa, eu tô vendo, aqui tá travando bastante no Facebook. Eu acredito que seja normal, tô vendo gente online no Facebook, mas se tiver travando muito, aí vocês me avisam, por favor, tá? Manda mensagem aí no Facebook e me avisa. Tá travando pra caramba aqui pra mim. Então, o que acontece, gente? Ele chega, Sansão, lá, eu vou falar agora o que eu acho assim que parecia, Sansão era mimado, sabe? Não por culpa dos pais, a gente vai falar sobre isso agora. Porque às vezes a gente culpa os pais pelos erros dos filhos, mas não parece que o problema aqui eram os pais, não. Parece que o problema era Sansão. Sansão que virou a cabeça, né? Sansão ficou doido mesmo, né? Mas a culpa não era agora. Diz assim no versículo 3, né? Quando seus pais souberam que Sansão queria se casar com uma filisteia, eles falaram: ah, Sansão, pelo amor de Deus, não tem aqui entre a nossa tribo mulher para você casar, não, Sansão. Não dá para você buscar na tribo de Dan uma mulher? Tem tantas mulheres bonitas na tribo de Dan, Sansão. Se você não quiser alguma mulher da tribo de Dan, não tem entre as outras tribos de Israel, Sansão. Vai casar com uma mulher de outra tribo, mas casa entre o nosso povo, Sansão. Você vai casar com uma nação estrangeira? Casa dentro do nosso povo, Sansão, né? Então os pais de Sansão falam isso para ele. Gente, eles não eram maus pais.
Às vezes a gente tem a mania de pôr. Não, eles não eram maus pais. Olha o conselho que eles dão. Eles não queriam que Sansão se casasse com essa mulher, porque ela era uma filisteia. Então aqui, né, ele diz, por acaso não tem mulher aqui na tribo de Dan? Não tem mulher aqui em Israel, na nossa nação, para você se casar? Para você ir lá na Filístia tomar uma mulher desses incircuncisos, esse povo que não conhece o nosso Deus? É isso que eles estão falando. Incircunciso significa, né, é alguém que não tem aliança com o Deus deles. Olha o nível desses pais. Eles não eram maus pais. Eles falaram, não, você está brincando, você está querendo fazer aliança com alguém que não tem parte com o nosso Deus. Sansão, você é um nazireu, você veio de um mistério, né? Então eles tinham noção. Mas Sansão responde os pais dessa forma. Ah, eu quero ela porque só ela me agradou. Ah, eu não quero mais nenhuma outra mulher, eu gostei dela, né? Então parece aquele moleque, né? Aquele adolescente, né, rebelde, sim, gente. E ele responde assim, os pais dele. Ah, não me agrada de mais nenhuma mulher. Eu sei que tem mulher aqui. Não, mas eu quero ela. É ela que eu quero. Se for outra, eu não quero. É ela que eu quero. Parece aquela criança fazendo birra. Foi Sansão, gente. Em Deuteronômio 7, tá? Eu anotei aqui Deuteronômio 7, que a gente viu que não era para casar, eles expulsarem, não era jamais para eles fazerem aliança, nem para dar filhos em casamento e nem para também tomar gente em casamento dessas nações. Então, no versículo 4, diz uma informação aqui que eu vou ter que explicar ela para vocês agora. Diz assim: mas o pai e a mãe de Sansão não sabiam que isto vinha, pois Deus procurava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Agora vamos entender isso, tá? Porque senão a pessoa vai pensar, Deus se contradiz. Se na aliança, se na lei da aliança, na aliança da lei, tá dizendo que não é para casar, por que Deus agora é sanção, né? Deus então usa propósitos contrários à vontade dele. A vontade dele não é que o povo se case com os filisteus. Então agora Deus ficou doido, né? Deus tá mudando aqui o que é para fazer. Não, gente, não é isso, tá? Deus não se contradiz, Deus não ficou doido. A gente vai entender o que tá acontecendo aqui. O que acontece? Deus, a gente lembra, ele dá o livre-arbítrio a todo mundo. Ele dá o livre-arbítrio. Até para os anjos, Deus deu o livre-arbítrio, porque os anjos caíram com Satanás. Então, até os anjos tiveram livre-arbítrio. Então, Deus dá o livre-arbítrio para todo mundo. E Sansão tem o livre-arbítrio dele. E Sansão, ele estava obstinado nesse casamento. Não que esse casamento agradasse a Deus. Não. Esse casamento não agradava a Deus porque ia contra a aliança da lei. Então não agradava a Deus porque era contra a vontade de Deus, já que a aliança da lei era a vontade de Deus manifestada para aquele povo. Então não agradava a Deus aquele casamento. Mas diante daquela obstinação de estar com aquela mulher, Deus aproveitou aquela oportunidade para criar uma ocasião para, enfim, Sansão fazer o que ele veio fazer nesse mundo, que é libertar o povo de Israel da Filístia, né? Lembra, por exemplo, quando a gente viu o caso de José? José já havia sonhado que ele seria governador, né? A gente falou 2 vezes, falou lá para os irmãos dele, todo alegre, que seria governaria sobre o pai, sobre a mãe, sobre todo mundo, né? A gente lembra que já havia um plano de Deus nesse sentido. José ia ser governador. Era esse o plano de Deus na vida de José. José ia governar. Mas a gente falou isso quando a gente estudou sobre José. O plano de Deus, os irmãos de José fizessem o que fizeram com ele. Deus nunca se utiliza da maldade humana para alcançar os seus planos. Deus nunca se utiliza, né, do que é contrário à vontade dele para alcançar os seus planos. Então, ele não era o plano de Deus ele se casar com essa mulher. Mas Deus se aproveitou dessa obstinação dele, dessa vontade dele de ir com ele, para então criar a ocasião para ele então sentir raiva dos filisteus, porque até então ele não sentia raiva dos filisteus, ele era amigo dos filisteus. Então Deus agora vai criar uma ocasião onde os filisteus vão se tornar inimigos de Sansão, e era isso que precisava acontecer. Esse homem precisava ser inimigo da Filístia, e ele não era, ele era. Então Deus cria agora essa oportunidade, né?
Foi como a gente falou com José, a vontade de Deus, o plano de Deus, né? Nunca foi que José fosse vendido pelos irmãos, que o José fosse maltratado da forma que ele foi. Esse nunca foi o plano de Deus. José seria governador do Egito de alguma forma, gente. Eu não sei como, mas Deus ia cumprir o plano dele. E não humana, porque Deus não se utiliza da maldade humana. Mas Deus dá o livre-arbítrio. E os irmãos tiveram o livre-arbítrio de praticar o mal a José, porque Deus não tira o livre-arbítrio. Então eles praticaram mal a José, porém os planos de Deus não foram frustrados, mesmo mediante o livre-arbítrio deles, porque os planos de Deus não podem se frustrar. Jó. Então os planos de Deus não se frustram, não há ninguém que possa frustrar os planos de Deus. Então eles não conseguiram impedir o plano de Deus na vida de José. Então Deus aproveitou-se daquela coisa que aconteceu, daquela maldade humana, daquela nova situação que houve na vida de José, para então fazer aquela nova situação que surgiu. Aquela não era a vontade de Deus. A vontade de Deus não era o José passar pelo que ele passou ali, não. Ser maltratado, sofrer uma dor tremenda, gente, de ter uma traição dos irmãos. Não, Deus não é assim, Deus não é ruim. Mas Deus, os planos dele nunca podem ser frustrados, né? A liberdade humana, né? A nossa liberdade que Deus dá, né? Ela nunca vai, né? Mudar o plano de Deus, nunca vai frustrar o plano de Deus. Se o plano dele é tal, vai acontecer o plano dele, né? Ainda que a minha liberdade, né? Ali, né? Ainda que eu escolhi, né? Deus me dá essa liberdade, né? Então é isso que aconteceu aqui também com Sansão, tá? Eu falei sobre José agora pra gente entender, né? Então a maldade que os irmãos de José fizeram não impediram José de ser governador, mas Deus se utilizou daquela maldade para então cumprir os seus planos, moldando José, tornando José forte e mostrando para José que Deus a todo instante, a todo momento, até que ele virou governador. Forte, né? Então Deus se utilizou daquilo. Mas era a vontade de Deus? Não. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então não era a vontade de Deus aquela. Mas Deus usou aquilo ao favor dele. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que creem isso, né? Ainda que esteja tudo mal, vai cooperar, porque eu sei que os planos de Deus não se frustram, né? E é o que aconteceu com Sansão. Sansão tinha o livre-arbítrio e ele decidiu, gente, ele queria casar. Não haveria nada que impedisse esse homem de casar, ele queria. Era o livre-arbítrio dele. Desobedecer aquele era o livre-arbítrio dele. E Deus não ia forçar ele. Ele quer casar? Então vá, se case. Abraão, quando se quis se deitar com Agar, era vontade de Deus? Não. Mas Deus falou alguma coisa. Deus falou, não, Abraão, não se deite. Não. Por quê? Porque era o livre-arbítrio de Abraão. E assim é com Sansão. É o Sansão casar com uma filisteia, mas não era o plano de Deus ele se casar. Mas mediante essa obstinação de Sansão em querer se casar com a filisteia, Deus então criou um plano. Deus viu uma oportunidade ali. Falou, então tá, deixa ele se casar com essa filisteia. Porque agora eu vou criar uma confusão. E então Sansão vai começar a fazer o que ele nasceu para fazer, que é matar os filisteus, né? Porque até então ele era amiguinho dos filisteus, mas agora ele vai fazer. Eu vou criar uma confusão ali para ele vai fazer. E é isso que está dizendo aqui no versículo 4. Por isso que fala que isso era um intuito de Deus, não era o casamento o intuito de Deus, ali sim, porque por meio daquilo é que ia acontecer aquela confusão, porque se não tivesse esse casamento, era capaz de Sansão continuar amigo dos filisteus, gente. Ia passar o tempo da história de Sansão e Sansão indo lá, ficar conversando com os filisteus como amigo, ele era amigo dos filisteus. Então Deus viu ali uma oportunidade, falou, não, realmente esse casamento vai ser bom para eu colocar Sansão e Sansão contra os filisteus. Vou gerar um problema disso. E é isso, então, que fala aqui na Bíblia, no versículo 4, que era já, né, uma oportunidade vinda de Deus, já vinha algo de Deus, era nesse sentido, tá? Então, Deus não se contradiz. Eu acho que ficou claro, né, gente? Deu para entender? Eu tentei explicar bem, deu, né? Amém. Então, no versículo 4 diz isso, mas o pai de Sansão e a mãe de Sansão não sabiam
que esse casamento vinha de Deus, ia ser bom para os planos de Deus. É bom que Sansão se case assim, só assim ele vai conseguir virar inimigo dos filisteus, já que ele virou amigo, né? Então aqui diz, pois Deus procurava uma ocasião contra os filisteus e não achava. Por quê? Porque Sansão era amigo. Então Deus queria usar Sansão, mas Sansão era amigo dos filisteus e não tinha oportunidade de usar Sansão. E Deus então fala, não, esse casamento é uma boa oportunidade para eu usar Sansão. Vou criar uma confusão ali e vou usar ele. Então aqui diz, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel, né? Então a gente já falou sobre ali por muito tempo, a gente vai ver, né? Então no versículo 5, foi Sansão lá todo alegre, né? Vai casar com a Filisteia. Conseguiu. Os pais dele estão indo lá com ele para pedir a moça em casamento. Então no versículo 5 foi ele lá para a Filístia, né? Desceu. A gente lembra que Dan é em cima, né? Ele morava ali na Dan do norte, né? Ele ainda estava lá na Dan do meio, a gente já falou sobre isso. Então ele desceu, porque a Filístia fica ali em Judá, né? Descendo. Então ele desceu ali de Dan, onde ele morava, né? E foi lá para a Filístia. Foi ele, pai dele e a mãe dele. Gente, começa a observar agora a personalidade de Sansão. A gente vai... são nuances que a Bíblia vai nos dando que a gente vai começar a perceber sobre quem era Sansão. Algumas ações aqui dele. Diz assim no versículo 5. Então Sansão desceu com o pai e com a mãe dele para Tímina, lá na Filístia, né? E chegando lá, né, às vinhas de Tímina, veio um leão novo, né? Ao encontro de Sansão. Esse leão veio querendo despedaçar Sansão. Com certeza aqui era usado pelo inimigo. O plano de Deus aqui agindo, né? Deus estava agindo aqui porque esse casamento era um propósito realmente de Deus para, enfim, Sansão virar inimigo dos filisteus, né? Então vem um leão para matar Sansão. E então no versículo 6 diz que o Espírito de Deus, né, veio de tal maneira sobre Sansão que Sansão distou aquele leão. Porque aquele leão realmente queria matar Sansão para impedir que o plano de Deus se cumprisse, né? Então o Espírito de Deus veio, não, vai se cumprir e a Filístia vai sair, o jugo, a Filístia vai parar de dominar sobre Israel. Até aí, ok, gente, não tem problema nenhum, né? Ele foi ali, né, como que se fala? Legítima defesa, né? Ele tinha que matar, não tinha jeito, né? Só que tem uma questão aqui que a gente vai ver. O nazireu, ele não podia entrar em contato com a morte. Lembra? O nazireu é consagrado a Deus. E a gente lembra que a morte era uma das condições que tornavam a pessoa impura e separavam ela de Deus. Lembra? Né? Então, a morte antes, né? A gente vai ver isso mais pra frente, né? A morte antes separava as pessoas de Deus, né? Mas Jesus veio e tomou a chave da morte. Jesus veio e tomou a chave da morte, tomou a chave do inferno. E hoje, por isso que Paulo diz, nem mesmo a morte me separa de Deus, nem mesmo a vida, né? Então não há nada mais que nos separe de Deus hoje, né? Antes a morte separava de Deus. Hoje já não, porque Jesus tem a chave da morte. Então por isso que em Apocalipse diz que os mortos vão ressuscitar e vão ser julgados, né? Então, gente, não podia ter contato com a morte. Porque a morte te separava de Deus, né? Então a gente lembra que o nazireu não podia. Quando isso acontecesse, ele tinha que passar por um processo de purificação e começar um nazireado de novo. Mas vamos ver o que esse homem vai fazer, Sansão. Aí diz assim, né? Então ele foi, né? Matou ali o leão, né? Com muita facilidade. Diz aqui por causa do Espírito Santo, né? Então, sem nada ele ter na mão, ele rasgou na mão. Ele pegou na mão ali, começou a rasgar o bicho na mão mesmo, sem ter faca, sem ter nada. Então, aqui tem uma informação muito importante no finalzinho desse versículo 6. Sansão não disse isso para o pai e nem para a mãe dele. Essa informação é muito importante. Essa informação de que ele não disse nada é muito importante, gente. Por quê? Porque parece que o pai e a mãe dele sabiam. O pai e a mãe dele sabiam. Mas ele não vai fazer essa purificação. A gente observa ao longo da história de Sansão que ele não ligava muito para a lei de Deus. Ele não ligava muito, sabe, para as coisas que ele tinha que cumprir. Ele não estava muito aí. Ele queria
que ele queria, do jeito que ele queria, na hora sim, né? Então, foi duro, gente. A gente vai ver quando esse homem realmente mudar, entender o que ele errou, já vai ser tarde demais, sabe? E é muito triste o que vai acontecer com ele, né? Para ele cair na realidade, né? Então, em Números 6, capítulo 6, versículos 6 e 7, a gente tem que o nazireu, ele não deveria jamais se aproximar de um cadáver. Em Número 6, a gente estudou sobre o nazireu e diz isso. Todo nazireu não deve jamais se aproximar de um cadáver, nem da sua mãe, nem do seu pai, nem da sua filha e nem de ninguém. E nem de um leão, né? Mas foi involuntário. O leão veio, ele tinha que lutar pela vida dele, gente. Não foi pecado ele lutar com o leão, não foi. O errado aqui foi ele não ter falado para os pais dele, não ter passado pelo processo de purificação. Ele desprezou a Deus várias vezes, a gente vai observar. Então, no livro de Números ainda, a gente estudou no capítulo 6, versículo, a gente viu que quando isso acontecesse, um nazireu entrou em contato com um cadáver. Alguém morreu nos braços dele, de repente ele teve que passar por uma luta ali, teve uma morte. E ele é um nazireu, o que ele tinha que fazer? A gente lembra que ele ia passar por um processo de purificação, ele passaria 7 dias se purificando, se consagrando novamente a Deus. Ele teria que raspar toda a cabeça dele e se consagrar novamente a Deus. E o cabelo novo que cresceria seria um novo cabelo consagrado a Deus. Ele devia passar por esse processo. Diz isso em Números capítulo 6, versículo 9 e 10. Então, gente, por isso que essa informação final é tão importante. Não tá na Bíblia de que ele não falou para a mãe e para o pai dele, porque ele devia ter passado por esse processo, ele não passou. A gente vai ver quantas vezes esse homem vai desobedecer, ele não tá nem aí para Deus, é essa a impressão que dá. Ele vai se deitar com prostituta, gente. Um nazireu, sabe? Então ele, ao longo da história dele, a gente vê que ele queria o que ele queria, né? A vontade dele é a mais importante. Então, no versículo 7, então, né? Ele tendo matado o animal, não, a gente vai ver que o negócio vai piorar ainda, tá? O negócio vai ficar pior daqui a pouco, né? Então ele matou o animal, não avisou para a mãe e para o pai dele que ele entrou em contato com a morte, que ele entrou em contato com aquele cadáver e ficou por isso mesmo. Ninguém soube que ele entrou em contato com o cadáver, não passou pelo processo de purificação que deveria ter passado. Então ele foi, né? Falou lá com a mulher, a filisteia lá, que ele queria tanto conhecer, que queria tanto casar, né? E ele ficou muito feliz com ela, né? Muito feliz com ela. Então, no versículo 8 diz que depois de alguns dias, ele voltou lá para tomar ela como esposa, né? Acertou tudo ali, iam casar. Depois de alguns dias, ele foi lá casar com ela no versículo 8. Olha só o que ele faz agora, gente. No versículo 8 diz que ele tava, olha só a personalidade de Sansão. Parece que era aqueles homens exibidos, sabe? Ele agora vai lá visitar a mulher dele, que ele vai casar, na Filisteia, né? Gente, ele vai mudar o caminho para ele ir lá ver o leão que ele matou no outro dia. Ele não tinha que passar pelo caminho do leão que ele matou. Ele vai mudar o caminho dele para ir lá curiar o cadáver do leão. Um homem que era nazireu e nem devia passar perto de cadáver. Olha o que ele vai fazer e não vai parar a rir. A gente vai ver que o negócio ainda vai piorar ainda mais. Aí diz assim no versículo 8. Então, depois de alguns dias, ele foi lá para visitar a mulher dele, para tomar ela como esposa. E ele mudou de caminho. Ele foi porque não era necessário ele ir, mas ele foi por quê? Diz no versículo 8. Porque ele queria ver o corpo do leão que ele matou. Ele era uma pessoa orgulhosa, sabe? Eu que fiz. Olha, eu que fiz. Eu sou bom. Eu sou o máximo. Essa é a impressão que dá, né? Ele queria ir lá para se orgulhar do feito dele. E ele não podia chegar perto de cadáver. Então, ele ia o leão que ele matou. Gente, quando ele chega lá e vai ver o leão que ele matou, tinha um monte de abelhas naquele leão. Por quê? Porque havia mel ali, tava com mel ali, tinha um monte de abelhas, né? E ele viu que tinha mel naquele leão com um monte de abelhas. Gente, olha o que esse homem vai fazer, gente. A gente vê que ele não tinha cabeça. Ele era realmente sem cabeça. Sabe, igual a gente hoje fala, né? Que as pessoas têm cabeça de cotonete, né? Tem algodão na cabeça. Gente, olha o que esse homem vai fazer. Ele não
podia chegar perto de cadáver. É o mel que está sobre o cadáver do leão e vai comer. Não só ele vai comer, como ele vai levar um pouco de mel para a mãe e para o pai dele. Não só ele vai ficar impuro, eu vou deixar minha mãe e meu pai impuros também, né? Porque a gente lembra, a gente viu isso no livro de Levítico. Eu acho que até eu vejo. No livro de Levítico diz, a gente estudou, eu acho que é capítulo 11. A gente estudou que se um animal morre, né, um animal morreu, qualquer coisa que tocar naquele animal se torna impura, né? E se você tocar naquilo que tocou naquele animal, ainda que você não toque no animal, se torna impuro de tabela. Por quê? Porque aquilo que estava sobre aquele animal é impuro. A gente lembra que jogava jarro, né, fora, então era tudo isso. O que que acontece? Esse mel que estava nesse leão era impuro. Porque esse mel estava sobre... Gente, olha quanta coisa errada que esse homem estava fazendo, né? Então, quando ele comesse aquele mel, aquilo era uma comida impura. Lembra a comida impura que a gente estudou em Levítico? Se tornou impura aquela comida porque entrou em contato com a morte. Então, o mel não era impuro, mas naquela circunstância que estava ali, era impuro. Era um alimento que não devia se comer, né? E ele comeu. Então ele vai e come, se tornando impuro, que a gente lembra o processo de purificação para esse tipo de impureza também, porque comeu coisa impura. Ele não só ele se torna impuro e faz isso, ele vai e leva ainda de presente para a mãe e para o pai dele também alimento impuro, uma pessoa realmente sem noção. Aí diz no versículo 8 e 9 isso, diz assim: depois de alguns dias voltou Sansão para tomar a esposa, né, para tomar a mulher que ele tanto queria. E então ele se desviou do caminho que ele tinha que ir, porque ele queria ver o leão morto lá, o leão que ele matou. Então, ele viu que sobre o leão havia um monte de abelhas e mel. Então, no versículo 9, ele pegou o mel nas mãos e ele foi andando e comendo mel. O mel impuro, né? O mel que afastava de Deus, né? O mel que tornava a pessoa impura. Lembra que o nazireu não pode comer nada impuro, né? Essa é uma das condições de número 6. É Levítico 11 mesmo, que diz sobre animal morto. Então ele vai e pega um pouco na mão de mel e sai comendo aquele mel, aquele alimento impuro, né, que afastava de Deus. Então ele chega na casa do pai e da mãe, oferece também, fala: ó mãe, ó pai, ó mel, trouxe mel para vocês, olha que legal. E os pais dele comeram, gente. Os pais dele comeram esse mel. Aí no final do versículo diz algo muito importante também. Mas ele não disse da onde ele tomou aquele mel. Tá vendo uma vez? Mais uma vez ele ocultou do pai e da mãe dele que ele tinha feito algo errado. Porque o pai e a mãe dele, provavelmente, pelo que é dito aqui, eles saberiam que aquilo era errado. E ele não disse, mais uma vez. Deu para eles comerem e não disse de onde pegou aquele mel, né? Então, provavelmente os pais saberiam que aquilo era, falariam para ele se purificar, né? Mas ele não disse. E ainda deu para os pais, né? A pessoa totalmente louca, né? Ele não tinha consideração, né? Não tinha observância além, né? As coisas de Deus, né? Então, no versículo 10, agora vem a questão do enigma de Sansão. Gente, esse homem devia ser muito exibido. Ele devia ser exibido. Então, no versículo 10 diz: descendo, pois, seu pai para a casa daquela mulher, fez Sansão ali um banquete, porque assim costumavam fazer os moços, né? Então, chegou o dia do casamento, eles fizeram então um grande banquete de casamento, e o pai dele desceu, chamaram alguns convidados, chamaram ali alguns moços, né? E fizeram um grande banquete para o casamento de Sansão, né? Então, no versículo 11 diz: sucedeu que, como o vissem, convidaram 30 companheiros para estarem com ele, né? Como viram que Sansão estava ali, estava sendo aquele banquete, convidaram 30 amigos de Sansão. Diz aqui, convidaram 30 companheiros, 30 amigos de Sansão, gente. Ele tinha amigos lá na Filístia. Convidaram 30 amigos dele para o casamento dele. E Sansão lá, feliz da vida. Então, no versículo 12, vem a oportunidade que Deus falou. Deus se usou do próprio orgulho de Sansão. Usou, né, do próprio ego de Sansão.
né? Para criar a ocasião. Então, no versículo 12, eis o ego inflado de Sansão. Então, Sansão vai e fala, né? Um monte de gente reunida, Sansão vai e fala, ó, gente, eu tenho um enigma para vocês. Dias, né, da festa do meu casamento, do cumprimento do meu casamento, nos 7 dias que eu tô cumprindo o casamento. Se vocês descobrirem o que é, eu darei para vocês 30 camisas e 30 vestes festivais. Era caro, gente, era veste festival, era coisa nobre. Eu vou dar 30 para cada um de vocês, se vocês aceitarem. Aí ele diz aqui no versículo 13. Não, 30 no todo, né? Não é 30 para cada um, não. Vou dar 30 para vocês. Vocês dividem para os 30 amigos dele, né? Ó como ele era exibido, né? Ele era metido, ele era bem exibido. Ele chega nos 30 amigos dele e fala, ó, gente, já tem um enigma aí, se vocês acertarem, 30 roupas para vocês. Mas, se vocês não souberem decifrar o enigma que eu vou falar, aí vocês 30 vão ter que me dar cada um uma camisa e uma veste festival. E eu ficarei com 30. Tá bom? Aí eles falaram, tá bom, fala aí teu enigma. Sansão, fala o que é, né? Então eles contaram. Aí então no versículo 14, Sansão disse, o enigma é esse, gente. Do comedor saiu comida e do forte saiu doçura. Então, eles ficaram tentando pensar, o que é que Sansão tá falando? Que enigma é esse? E não descobriam. Não conseguiam dizer era esse. Passaram-se 3 dias e nada. Sansão tinha dado 7 dias, o período da núpcia, né? E nada. Não achou o enigma. Então, no versículo 15, diz, ao 7º dia, era o dia já. Então os filisteus, amigos de Sansão, falaram, não, eu não vou dar roupa para Sansão nenhuma, não vou não. Foram lá para a mulher de Sansão e falaram para a mulher de Sansão, qual é a resposta do enigma do seu marido? Fala agora pra gente. E ela fala, eu não sei, gente, a resposta. E ele diz, você vai procurar saber. Se você não falar pra gente qual é a resposta, eu vou queimar, a gente vai queimar você e sua família dentro da casa de vocês. Você tá achando que é o quê? É assim? Você convida nós 30 para vir no seu casamento para roubar a gente? Nosso dinheiro? Fazendo a gente ficar dando presente para vocês? Você acha que é assim? Não é assim, não. Se você não me falar qual que é a resposta do enigma do seu esposo, vamos queimar você e sua família. E eles falaram isso para ela. Gente, aqui parece que já é uma... Como se fala? Parece que já é uma para Dalila. Essa é a impressão que eu tenho aqui, sabe? Parece que já era uma preparação para Dalila. Gente, porque Dalila vai acontecer a mesma coisa. Esse homem vai cair, gente. Como que pode cair 2 vezes na mesma coisa, né? E é isso. Com a Dalila vai várias vezes, né? E ele não entende. E no versículo 15, então, diz isso. Diz assim, ao 7º dia, foram lá e falaram para a mulher de Sansão. Ó, é o seguinte... Persuade aí o teu marido para que ele declare para você o enigma, para você falar pra gente, porque se você não falar pra gente qual é a resposta desse enigma, a gente vai queimar você e a casa do teu pai. Você acha que é assim? Você convida a gente e quer se apossar do que é nosso? Você convida a gente pra gente ter prejuízo? Não, não é assim não. Então, no versículo 16, a mulher começou a se perturbar. A mulher ficou doida, né? Falou, meu Deus, eu vou morrer. Agora lascou, né? E ela começa a chorar. Eu até creio que esse choro dela foi verdadeiro. Ela tá com medo de morrer, né? Então ela começou a chorar diante de Sansão, né? Falar, você só me aborrece, você não me ama. Aqui a palavra aborrece quer dizer odeia, né? Então ela tá querendo, a verdade, Sansão, é que você não me ama, você me odeia, sabe? Ela começou a chorar e falar assim pra Sansão, Sansão, na verdade você me odeia, você não me ama, pois a verdade é que você falou o meu povo e a verdade é que você ainda não me falou a resposta. Então você não me ama. Você me odeia, porque você não quer revelar para mim seu segredo. Gente, não parece Dalila, né? Lembra muito da Dalila, né? Então ela fala isso, você não quer revelar seu segredo para mim, então você não me ama, né? Então ele disse assim para ela, olha, eu não falei a resposta nem pro meu pai nem para minha mãe, eu vou falar para você?
Não vou falar não. Sansão fala assim. Bom seria se ele tivesse continuado assim, né? Aí no versículo 17, aqui não, né? Porque era um plano de Deus, né? Mas no dia da Lila ele vai bobear. Aí no versículo 17 continua. E ela ficou chorando diante dele, os 5 que celebravam as bodas, né? Então, provavelmente eles devem ter falado no início das bodas, né? Porque ela ficou chorando 7 dias, então os companheiros, os 30 companheiros devem ter falado com ela no início, né? Então ela ficou 7 dias chorando ali e eles apertando. Provavelmente passou 3 dias, Sansão não respondeu nada. Então agora ela chorando, 7 dias chorando no ouvido de Sansão. Aí Sansão não aguenta. Então diz aqui, ela chorava diante dele os 7 dias em que celebravam as bodas. Ao 7º dia, ele declarou para ela o enigma, porque ele já não aguentava mais no ouvido dele, ele já não aguentava mais a importunação dela. Aí ele se cansou de tanta ela insistir, falou, tá bom, meu segredo é esse. E falou. Então ela foi e falou o segredo para os 30 companheiros de Sansão. Aí no versículo 18 diz assim, disseram, pois, a Sansão os homens daquela cidade no 7º dia. Então eles chegaram no 7º dia, Sansão falou que era até o 7º dia, chegaram lá no 7º dia, antes do dia acabar, a gente lembra que o dia terminava no pôr do sol, né? No outro dia começava, no pôr do sol terminava o dia. Antes do dia acabar ali no pôr do sol, eles falaram para ele a resposta para Sansão. E eles falaram assim para Sansão, ó, o que há mais doce do que o mel? E o que há que é mais forte do que o leão? Então Sansão olhou para eles e falou o seguinte provérbio, né? Se vocês não tivessem trabalhado com a minha novilha, vocês nunca teriam descoberto o meu enigma. Então Sansão sabia que foi ela que falou, né? É isso que ele diz aqui, esse provérbio é isso, né? Se vocês não tivessem trabalhado com a minha mulher, vocês jamais saberiam esse enigma. Vocês só sabem porque ela falou. E então, no versículo 19, Sansão ficou doido agora. Sansão ficou com raiva. Então, no versículo 19 diz que o Espírito do Senhor se apossou de Sansão, que ele desceu aos Asquelonitas, né? O que são Asquelonitas, né? Asquelonitas é de Asquelon. A gente lembra que Asquelon é uma cidade da Filístia. Então ele foi para Asquelon, tem naquele mapinha que eu mandei para vocês lá, são 5 cidades na Filístia, né? Uma delas é as 30 filisteus em Asquelon. Porque Asquelon são quem? Filisteus. Ele matou 30 filisteus para entregar as roupas desses filisteus mortos para esses 30 que ele fez o enigma. Então diz isso aqui no versículo 19, diz assim, então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão que ele desceu a Elonitas, matou deles 30 homens, 30 filisteus, né? E tirou as vestes festivais de cada um deles, né? E entregou lá para os que declararam o enigma, né? Depois que ele fez isso, a ira dele se acendeu e ele voltou para casa dele. Ele voltou para casa do pai dele e ficou lá na casa do pai dele. Então, no versículo 20 diz assim, ao companheiro de honra de Sansão foi dada por mulher a esposa deste. Então Sansão ficou irado, chegou lá com as roupas, do jeito que Sansão devia ter chegado lá com roupa com sangue, né? Entregou todas aquelas 30 roupas lá para aquele povo e ele ficar com a esposa dele. Falou, não, vou para casa do meu pai. Foi embora para casa do pai dele, não quis ficar no meio daquele povo mais, né? E então nisso, como ele foi embora para casa dele e não quis ficar com a mulher dele, não quis ficar mais no meio daquele povo, o pai da mulher achou que ele não queria mais a esposa. E para o companheiro de honra de Sansão, a mulher de Sansão, deu para o padrinho do casamento. É isso. A mulher de Sansão foi dada para o padrinho dele de casamento. Sansão devia ter um padrinho de casamento ali filisteu, um amigão dele, filisteu lá, e deu para o amigo dele. O pai dela deu essa mulher para o amigo de Sansão. Aí, no capítulo 15, a gente vai ver na próxima aula que isso vai dar um problema grande, gente. Mas era plano de Deus realmente, era o intuito de Deus isso tudo, porque Deus queria criar a oportunidade e agora surgiu. A oportunidade surgiu porque agora vai mexer, né? Então agora vai mexer com o ego de Sansão. Então a gente vai ver que vai começar um embate aqui e eles vão se tornar inimigos. Agora, realmente, Sansão se torna inimigo dos filisteus e os filisteus inimigos de Sansão. Mas a gente observa aqui que foi por uma questão pessoal, né?
A gente vai observar que todas as vezes que ele se movimenta na história, todas as vezes que ele faz alguma coisa, é por interesse próprio. Né? É o interesse próprio dele. Ele não faz porque ele foi chamado para libertar todo o povo. É porque é importante para ele. Ah, não é importante para mim, eu vou ficar quieto. Ah, me afeta, eu vou. Né? E Sansão era assim. Então, agora ele vai se mexer, mas ele vai se mexer porque afetou ele. Mas a gente vai ver que ele não vai libertar o povo de Israel das mãos dos filisteus. Por quê? Porque ele só ia até onde era o interesse dele, né? Essa é a impressão que dá pra gente. Ele ia até onde o interesse dele falava, né? Então, ele não ia além do que o interesse dele dizia, né? Então, amém, gente. A gente vai finalizar aqui hoje. Quinta-feira a gente vai estudar Juízes 15, tá bom? Aí amanhã tem ensino reflexão, amém, tá? Que Deus abençoe a todos nós, em nome de Jesus. Eu vou perguntar pro pessoal do Meet, se alguém tem alguma dúvida. Eu vou desconectar o Facebook, Instagram e o YouTube, amém. Fiquem todos com Deus, amém. No